Sejam bem-vindos ao Horário Escarlate. Ana Lu aqui e teve retcon de novo do livro da Ahsoka. O livro Ahsoka foi lançado em 2016 e escrito por E.K. Johnston. Ele se passa cerca de um ano após o cerco de Mandalore e a Ordem 66. Na época, Dave Filoni havia dito que havia muito mais da história de Ahsoka Tano a ser contada que nunca veríamos nas telas. Então o livro teria essa oportunidade de saber mais. A autora tinha certa liberdade para levar a história, mas foi pedido a ela não escrever as sequências de ação sobre o cerco de Mandalore, já que a Lucasfilm já trabalhava na temporada final de The Clone Wars. Porém, Johnston acrescentou em seu livro interlúdios com flashbacks dos momentos finais do cerco. Estava dentro do que foi pedido, mas o que ela colocou lá foi quase completamente ignorado. No livro, Ahsoka recebe seus sabres sem modificações, com as lâminas verdes, o que foi mudado nas edições mais novas para azul. A conversa final com Anakin é diferente, a captura de Maul também diverge, sendo em uma praça e usando um escudo de raios. A Ordem 66 também ocorre de maneira diferente, não na Venator e sim em Mandalore. E Ahsoka e Rex fogem separadamente após criarem túmulos falsos para eles. Mas até então eram só passagens pequenas em flashback do livro e que poderiam ser vistas como uma nova interpretação dos fatos e não um completo retcon. O retcon é uma abreviação para continuidade retroativa e se refere a um artifício literário onde fatos já estabelecidos previamente sofrem uma mudança. Nem sempre essa mudança é algo ruim. Nos quadrinhos, isso é muito usado para trazer personagens de volta, criar linhas do tempo alternativas ou alterar acontecimentos não muito populares. Aqueles que acompanham só os filmes e séries em Star Wars acabam nem sentindo que isso acontece, mas aqueles mais detalhistas percebem. Como no caso em Bad Batch, na cena em que Kanan e sua mestre Depa são atacados pelos clones após a Ordem 66. Foi apenas uma mudança de cenário, mas já causou dor de cabeça de muitos. No geral, essas mudanças não causam tanto efeito no todo. Até agora, nenhum acontecimento maior foi ignorado ou um personagem voltou à vida inexplicavelmente. Somehow Palpatine returned. Tá, aconteceu, mas não foi um retcon, foi só preguiça mesmo. Mas geralmente são mais mudanças interpretativas. Há quem se incomode, com suas razões, e quem não se importa. No caso de Histórias dos Jedi, temos um episódio centrado em Ahsoka no período pós-Ordem 66. Ela teria comparecido ao funeral de Padmé Amidala e encontrado com Bail Organa. Ele deu a ela um comunicador para emergências ou no caso dela ainda querer lutar por aquilo que eles acreditavam. Ela parte para um planeta agrícola e se disfarça de Ashley, até que em dado momento ela salva uma garota usando a força e o irmão dela, percebendo o que aconteceu, decide entregar Ahsoka para o Império. Enquanto ela e a garota vão até uma cidade próxima vender a colheita, o Inquisidor chega até o assentamento e destrói tudo, matando quase todos. Ahsoka retorna e consegue derrotar o Inquisidor, finalmente entrando em contato com Bail para que ele levasse os sobreviventes para Alderaan, e ela aceita se juntar à luta dele. No livro, Ahsoka está no planeta Tabesca, vivendo como Ashla sob a proteção dos Fard, uma família influente de lá. No dia do Império, ela foge por conta da presença dos soldados e vai para Hada, uma lua agrícola da orla exterior. Lá, ela se passa por mecânica, só que o Império decide usar a lua para plantar um produto usado para alimentar os soldados, mas que destruía o solo depois. Ahsoka e os fazendeiros tentam atrasar o Império o máximo que podem e montam uma resistência. Mas no dia em que decidem agir, Ahsoka precisa salvar os amigos e se revela Jedi. Ela então foge de Hada e volta para Tabesca, mas as suas ações atraem a atenção do sexto irmão e ele vai até Hada esperar por ela. E durante esse período fora, ela chama a atenção de Bail Organa também, por conta de seu trabalho com os Fard. Bail consegue entrar em contato com ela e os dois organizam um plano para tentar salvar Hada. Ahsoka então volta para a Lua e luta contra o sexto irmão, mesmo sem seus sabres de luz. Ela então pega os cristais dele e os purifica, recuperando as armas. No fim, ela e Bail conseguem evacuar quase toda a população para Alderaan. Então ela passa a ajudar Organa com a rebelião dele como fulcro. Ou seja,
Se você pega os pontos principais, a história é a mesma. Ahsoka fugindo do Império, se disfarçando de Ashla, indo para um planeta ou lua agrícola, o Império e o Inquisidor a encontrando e ele sendo derrotado por ela, a ajuda de Bail Organa evacuando os sobreviventes para Alderaan e Ahsoka se juntando à rebelião. É como se o curta fosse uma versão bem resumida do livro. Então, por mais que se tenha uma história conflitante com o livro, pode ser considerada uma adaptação dos eventos. Mas, por outro lado, a história do livro foi quase descartada agora. Pelo menos a parte dela encontrando com Bail Organa. O que implica é que por mais que tenha um universo expandido, aquilo que vemos em tela vale mais do que está no papel. Livros e HQs podem facilmente ser ignorados. Por ser uma mídia de menor alcance, tem o seu sentido, mas isso só aumenta o desinteresse daqueles mais resistentes aos outros conteúdos. Sem contar no malabarismo que se precisa fazer para encaixar algumas obras. No próprio História dos Jedi temos o episódio de Dukan durante a Ameaça Fantasma. Segundo a cronologia, ele já deveria ter deixado a Ordem e assumido o papel de Conde. E embora ele esteja andando livremente pelo templo, não necessariamente significa que ele ainda seja Jedi. No livro Padawan, já tivemos a confirmação de que ele era bem-vindo no templo, até mesmo se encontrando com o Conselho. E quando ele apaga os dados de caminho, faz usando os códigos de Zypho-Vias. Então o curta de Dukan é facilmente encaixado no que já se tem estabelecido. Mas de qualquer forma, esses retcons já estão tão comuns que nem surpreendem mais. Mas e você? É do tipo que abomina os retcons ou o que vier é lucro? Deixa aí nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos e ativar o sininho para receber nossas novidades. Me despeço por aqui e aguarde a Aurora.